Kiko é um menino mimado metido que sempre fazia inveja ao pobre Chaves. Ele representa tudo que não gostamos nas crianças, mas todas as suas caretas e sua falta de inteligência faziam dele um dos personagens mais engraçados, e a atuação de Carlos Villagrán é sem dúvidas uma das melhores do seriado, pois ele muda completamente quando está interpretando o personagem, até mesmo fisicamente. Nesse vídeo, você vai conferir algumas curiosidades sobre o ator Carlos Villagrán, o Kiko. Carlos Villagrán nasceu no dia 12 de janeiro de 1944. Ele teve uma infância pobre e seu maior sonho era ser jogador de futebol ou comediante. Talvez por isso seu famoso personagem gostava tanto daquela bola. Começou sua carreira trabalhando como fotógrafo esportivo de um jornal mexicano. Ele chegou a cobrir os Jogos Olímpicos de 1968 e a Copa do Mundo de 1970 sediada no México. Ainda nessa época ele começou a atuar, e graças ao trabalho como fotógrafo ele foi fazendo contato com as emissoras. Ele atuou pela primeira vez em um programa na emissora Televisa, onde fez pequenas participações. Esse programa tinha como protagonista Rubén Aguirre. Ele ficou conhecido no México inicialmente por Pirolo, que era o nome do seu personagem, um boneco ventríloco em uma peça onde ele atuava ao lado de Rubén Aguirre, que fazia o papel de seu dono. Rubén ficou encantado com a atuação de Carlos e o indicou a Roberto Gomes Bolanhos. Aos 28 anos, Carlos Villagrán largou a fotografia e começou a atuar como Kiko no seriado Chaves. Também atuou em um Chapolin Colorado interpretando vários personagens, sendo um dos mais conhecidos, o vilão Quase Nada. O nome completo do personagem Kiko é Frederico Metalas Caiando Corpoeira. Esse personagem teve um grande destaque no seriado e ganhou um grande número de fãs, e Carlos passou a fazer diversos comerciais e gravou vários discos como personagem. Carlos Villagrán tem um talento único de inflar as bochechas e falar ao mesmo tempo. Ele começou a fazer isso ainda pequeno, quando imitava seu tio, e usou essa técnica para compor seus personagens como o boneco Pirolo e o Kiko. Villagrán e Bolanhos disputavam a popularidade dos seus personagens e foram rivais também no amor, já que em meados de 1970 Carlos Villagrán manteve um relacionamento com a atriz Florinda Messa, que anos depois viria a se tornar a esposa de Roberto. Dizem que isso pode ter sido o início do conflito entre os dois. No ano de 1978, Carlos Villagrán deixou o elenco dos programas deste Esperito. Ele teria saído brigado com quase todos os atores do elenco. Segundo Carlos, o sucesso que estava obtendo com Kiko teria despertado inveja nos outros atores, que então teriam tentado diminuir o personagem, o que provocou sua saída. Mais atores como Rubén Aguirre, Roberto Gomes Bolanhos e Edgar Vivardi disseram que ele saiu por vontade própria, pois havia recebido uma proposta para fazer seu próprio programa onde iria ganhar mais, mas os desentendimentos vieram quando Carlos afirmou ser o criador do personagem Kiko. Ele pretendia ter um programa solo na Televisa, mas não aceitaria a supervisão de Roberto Bolanhos e nem iria incluir seu nome como criador do Kiko nos créditos. Isso gerou um conflito com Roberto e o presidente da Televisa, que não autorizaram o Villagrán a fazer o programa, e o ator acabou indo para a Venezuela. Em 1978 foram rodados os últimos episódios em que o Kiko aparece. O último episódio que Carlos Villagrán gravou como Kiko foi a escolinha do professor Girafales. A saga de Acapulco, gravada em 1977, só foi exibida em 1978. De Acapulco foram os últimos episódios exibidos no México com a presença do Kiko. Com a canção Boa Noite Vizinhança tocada no último episódio de Acapulco, Kiko se despediu da série. Para poder continuar se apresentando como personagem Kiko, Carlos registrou o nome do personagem com outra grafia, Kiko com a letra K. Como se fosse outro personagem, pois os direitos autorais do Kiko com a letra Q pertenciam a Roberto. Seus programas na Venezuela não fizeram muito sucesso. Por mais que o seu personagem tivesse um grande destaque no seriado Chaves, sem os outros não seria a mesma coisa. Essa foto teria sido tirada no momento exato em que Carlos Villagrán recebeu a triste notícia de que Ramon Valdez havia falecido. Essas foram as reações de Villagrán quando o jornalista Malcolm Mendonça lhe deu a triste notícia. Se estremeceu, olhou fixamente o retrato e começou a chorar desconsoladamente. Colocou suas bochechas em meu ombro e sussurrou: Malcolm, eu perdi um irmão de alma, meu confidente, com toda a sua dimensão humana. Obrigado por ter o valor de me avisar. Enquanto isso, uma multidão de crianças ansiosamente clamaram Kiko,
Kiko exigindo a sua presença. Então, com seus vastos olhos lacrimejantes, subiu ao palco, cruzou suas mãos olhando para o céu e de joelhos ele chamou o público para ficar em 1 minuto de silêncio para o eterno repouso do seu Madruga. Sabe o que Carlos Villagrán e a Maria Antonieta têm em comum em relação a Roberto Bolanhos? Os dois disseram se arrepender de não terem feito as pazes com ele. Somente depois da morte de Bolanhos que Carlos Villagrán voltou a ver pessoalmente a atriz Florinda Messa, de 35 anos de relações cortadas. Ele pôde abraçá-la como forma de confortá-la pela perda. Talvez aí tenha ficado uma lição que devemos perdoar hoje e não deixar para amanhã. Pois amanhã poderá ser tarde e o futuro não nos pertence. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal caso seja novo por aqui e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.